Olá, meus irmãos, meus amados amigos. Nós estamos aqui iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical e neste trimestre nós estaremos tratando de um assunto muito importante sobre o Deus que governa o mundo e que cuida da família, meus amados. São estudos nos livros de Ruth e de Esther e vão chegar à nossa geração de hoje aqui nos trazendo muitos exemplos. E hoje nós estaremos tratando sobre duas importantes mulheres na história de um povo. É a lição número 1. Hoje nós estaremos apresentando aqui um contexto geral para os irmãos a respeito desses dois livros, o livro de Ruth e o livro também de Esther. Mas não vamos nos apegar muito a palavras que não vão nos levar a nada, vamos direto à nossa aula para que nós possamos fazê-la de uma maneira rápida, que os irmãos possam, além de estudar hoje, ter liberdade para fazer tudo aquilo que desejam, né? Mas vamos lá então, nós estamos iniciando neste trimestre aqui sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família, como nós já falamos. Nós vamos falar dessas duas mulheres da Bíblia, como já falamos também, Ruth e Esther, que são modelos para todos nós e nos deixaram, na verdade, um legado de fé e esperança, né? Que além de nos inspirar para o relacionamento com Deus, meus irmãos, nos leva a entender também sobre o compromisso que nós temos que ter com o nosso próximo, com a nossa família, né? São duas mulheres fortes e corajosas, dedicadas às suas famílias, ao seu Deus e também ao próximo. Nós precisamos levar uma vida desta maneira e vamos aprender muito neste trimestre com tudo que nos será apresentado. Nesta primeira aula nós faremos, né, uma apresentação meio que contextual sobre as duas. Para quê? Para depois nós irmos entrando aos poucos, um pouco mais a fundo na mensagem, nos exemplos maravilhosos que nos foi apresentado através delas. Mas vamos iniciar falando com os irmãos, primeiramente um pouco de Ruth, cujo nome moabita significa amizade, significa amiga, significa companheira, lealdade, afeto. Sendo em seu livro, meus amados, nesse livro, no próprio livro de Ruth, a única menção deste vocábulo no Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, nós também só temos em um único local, ou seja, em Mateus 1, no versículo 5, que se refere também a esta mesma mulher moabita. Então, nós só encontramos esta palavra Ruth ali em Mateus 1, versículo 5, e no próprio livro de Ruth. Ruth, meus amados, ela se casou com um israelita que vivia em Moabe. Ela ficou viúva e assim ela foi e acompanhou a sua sogra, de nome Noemi, em seu retorno a Belém, casando-se ali posteriormente com o Boaz, que era um parente remidor dela. Nós vamos aprender também o que isso significa durante nossas aulas. Falaremos também sobre Esther. Ela também era chamada de Hadassa. Ela era uma judia da tribo de Benjamim, meus amados. Ela foi criada por um primo de nome Mordecai, e eles habitavam em Suzã, no reinado de Assuero, ou Xerxes. Nós conhecemos muito Xerxes aí, através de filmes, né? Ela foi, eu quero trazer aqui também um pouco mais do que a própria revista nos apresenta, né? Se nós vemos que o rei Assuero ou Xerxes, então nós temos filmes a respeito dele, então nós vemos que isso comprovadamente está escrito e existiu, é fato. Não uma história específica, mas o todo, o contexto todo. A Bíblia usa os nomes corretamente, de acordo com o que nos traz a história, né? De acordo com que a história é apresentada ao mundo, verdadeiramente, inclusive fora da Bíblia. É isso que nós precisamos entender. Então, são fatos verdadeiros, fatos reais. Ela foi escolhida como rainha, meus irmãos, após a rebelião
da rainha anterior, sem que soubessem que ela era judia. E mesmo em meio a tudo que passou, ela sofreu muito, passou muitos problemas ali, ela manteve a sua fé, lutando contra um complô que foi armado por um outro personagem, que nós falaremos bastante dele também, chamado Amã. Né? A influência desse Amã determinou ali, através do rei Assuero, a morte do povo judeu, né? E mesmo em meio ao perigo que ela corria, ela falou com o rei, intercedeu, o que culminou com o enforcamento de Amã e a preservação do povo judeu. Entendam também que muitas mulheres, meus amados, foram fundamentais no plano divino de redenção através da humanidade, através de muitas coisas, de muitas histórias. Porém, no trimestre que nós estamos estudando, nós estamos falando das duas únicas que têm livros na Bíblia que têm os seus nomes como título. Ok? E nesses estudos nós teremos hoje, na nossa aula, apenas uma lição introdutória, onde Ruth, uma gentia, se casa com um judeu pobre, e no caso de Esther, uma judia pobre, ela se casa com um rei rico. Olha a diferença de uma para outra, não é verdade? Meus irmãos, as lições de 2 a 5 vão tratar do livro de Ruth. E a partir da lição 6, nós teremos um estudo sobre o livro de Esther. E aqui eu quero enfatizar a importância do papel de Mardoqueu, ou Mordecai, como vocês queiram, né? Um judeu com um papel muito importante. Ele foi uma espécie de José do Egito ali na Pérsia, ou como Daniel na Babilônia, mas isto ali na Pérsia. Essas duas mulheres, elas viveram viveram em períodos diferentes da história, mas podem ser chamadas, sim, de mulheres virtuosas. Não somente as duas, mas também a própria Noemi, assim também como a anônima lá de Provérbios 31, que é chamada de mulher virtuosa. A história de Ruth, meus amados, acontece no período dos juízes, que durou 325 anos. Nós não sabemos em qual período ocorreu essa história, a história de Ruth, mas ocorreu ali nesses 325 anos, que foi entre 1375 e 1050 antes de Cristo, onde ela, que era moabita, se converteu ao Deus de Israel. Já Esther, meus amados irmãos, isso ocorreu no período pós-cativeiro babilônico, ou seja, por volta ali de 483 a.C., mais ou menos. Mas vamos iniciar a nossa aula e lembrando que uma aula sempre complementa a outra, e para um melhor entendimento há necessidade, e é bastante conveniente, né, que não se perca as aulas, porque ela tem um segmento, uma aula leva a outra, né? E a leitura sugerida para hoje está em Ruth 4, de 13 a 22, e Esther 7, de 1 a 7. Nós não faremos a leitura para que não tome muito tempo desta nossa aula, ela não se torne muito longa, mas não se esqueçam, Ruth 4, de 13 a 22 e Esther 7, de 1 a 7, para a nossa leitura de hoje. Mas eu sugiro que durante a semana os irmãos tomem um tempo e leiam o livro de Ruth inteiro e leiam também o livro de Esther inteiro. Isso vai ser muito bom. E conhecendo já um pouco, entendendo um pouco, tendo essa introdução, com certeza vão entender muito melhor o livro e ele vai ficar bem claro para cada um de vocês. Mas vamos a esse nosso primeiro ponto. A esse nosso primeiro ponto, que fala Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, né? Nós veremos que Ruth, como moabita, ela é estrangeira, ou seja, é uma gentil, descendente de Moabe. E quem foi Moabe, não é? Moabe, ele era filho de Ló, meus amados. Vocês devem conhecer a história, se não conhecem também, é muito bom fazer uma leitura. Ló, ele teve relações com as suas próprias filhas. No caso de Moabe, nasceu da sua filha mais velha,
né? Isso está lá em Gênesis capítulo 19, todo o capítulo 19 faz esse relato. Mas o que mais eu acredito que marca seria Gênesis 19, 33, que fala o quê? Que elas deram de beber vinho ao seu pai, e aí a primogênita se deitou com ele, a mais nova também, mas nós estamos falando aqui dela, né? A primogênita se deitou com o rei, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou e nem quando ela se levantou. Então vocês já sabem que essa história vocês vão achar ali em Gênesis capítulo 19. É muito importante e interessante também lermos a respeito disso. Este povo, meus amados, os moabitas, ele se tornou inimigo de Israel, porque eles eram idólatras, eles eram pagãos, eles eram imorais, e mesmo sendo filhos de Ló, ou seja, primos de Israel, lhes foi negado o ingresso na congregação dos israelitas, até a 10ª geração. E devido a tudo isto, a sua hostilidade para com os judeus, sabe, a agressividade, aquele distanciamento, na ocasião da saída dos judeus do Egito, mesmo sendo primos, eles não ajudaram Israel, não permitiram que eles que eles passassem pelas suas terras, eles tiveram que desviar, e assim é. Mas, sem querer me aprofundar muito, que a gente acaba querendo contar um pouco mais da história, o que nós faremos durante o transcorrer desse trimestre, né? Mas nós vemos ali, com tudo isso, que Ruth, ela foi abençoada, porque Deus não faz, meus amados, acepção de pessoas quando há, de fato, o arrependimento verdadeiro. Entenda que na época não se podia casar judeus com ímpios. A lei de Moisés, ela não permitia. Mas precisamos entender também que não foi o casamento de Ruth, Moabita, com Malom, que trouxe para ela esse resgate e essa salvação, né? Não foi o casamento que salvou Ruth, vamos ser mais diretos, mesmo porque Malom, ele pecou ao se casar com ela. A lei mosaica não permitia esse tipo de relacionamento. Mas o que a salvou, sim, foi a sua declaração a Noemi de fidelidade a Deus, de fidelidade a Deus. Isso está lá em Ruth 1, Ruth no capítulo 1, no versículo 15 e 16. A Noemi falou para ela assim, né? Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada, mandando ela voltar para o povo dela, para os moabitas, para os deuses dele. E ela disse que não, né? Ela disse, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que você for, eu irei, aonde quer que você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, meus amados. Olha que declaração maravilhosa, né? E assim ela se tornou uma serva do Deus vivo, ela foi abençoada e se tornou um canal de bênçãos para o mundo, como nós veremos nas aulas, e hoje já trarei um pouco para os irmãos aqui. Entenda, portanto, meus amados, que é o nosso posicionamento diante de Deus que vai nos libertar. É isso que vai nos salvar, é isso que vai nos unir a Ele. Através de Ruth, meus amados, através de Ruth, muitas pessoas foram abençoadas. Nós vamos perceber isso, hoje mesmo já perceberemos, mas nós vamos entender um pouco mais durante as nossas aulas. Inclusive nós que estamos aqui, porque Jesus, ele veio a nós através de uma geração da qual ela fez parte. Porque, embora a linhagem de Davi fosse formada apenas por hebreus pelo lado paterno, ela inclui ali muitas mulheres gentis, né? Muitas mulheres gentis nessa linhagem. Tamar, Raabe, que eram cananeias, a Ruth, que é a moabita, Naamá, que é a mãe de Roboão, que era amonita. Portanto, o Messias realmente veio de uma intensa gama de nacionalidades pela linhagem materna.
como nós vimos, o Ruth era moabita e se casou com Boaz, que era de família belemita. Ele era de Belém, meus amados irmãos, mas não vamos, na aula de hoje, entrar em detalhes, porque durante o transcorrer desse trimestre nos aprofundaremos muito mais. Mas que fique certo que havia uma grande fome em Belém naquela época. Uma grande fome em Belém. E olha, Belém era chamada Terra do Pão. Mas nos dias dos juízes, né, eles ali estavam passando por muitos problemas, o que levou Elimeleque e Noemi a partirem para a terra de Moabe. A escritura, ela não dá muitos detalhes, meus irmãos. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion, que se casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E ao longo de 10 anos, seus filhos vieram a morrer, assim como aconteceu também com Elimeleque, ficando ali, portanto, 3 viúvas. E Noemi, além de perder o marido, em 10 anos perde também os seus 2 filhos, restando a elas uma grande tristeza. Eu falo a elas porque ficaram ali 3 viúvas, né? Noemi, com isso, ela decide voltar para a sua terra. E ela acaba por aconselhar as suas noras para que elas voltassem para a casa dos seus pais. Elas eram jovens, elas eram bonitas e elas poderiam, com certeza, se casar novamente. Orfa, embora amasse muito a sua sogra, ela obedeceu e acatou o que Noemi se propusera. Ela foi, beijou a sua sogra, se despediu e foi embora. Mas Ruth, além de ter se apegado muito a Noemi, se converteu ao Deus de Israel, meus irmãos. E assim ela se pronuncia com uma maravilhosa fala que por fim atinge e ensina a cada um de nós, né? Lá em Ruth 1, de 16, Ruth 1, 16 e 17, ela diz, né? Aonde quer que você for, eu irei. Aonde quer que você pousar, eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, onde quer que você morra, eu morrerei. E aí eu serei sepultada também. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se não por outra coisa seja a morte a única coisa a nos separarmos. Não está exatamente como está escrito, mas é uma leitura perfeita, um entendimento perfeito desta Ruth 1, 16 e 17, desse texto. E assim partiram as duas, Noemi e Ruth, para Belém, meus amados. Ficava ali cerca de 70 a 100 quilômetros de distância. Tinha muitos animais selváticos, muita agressividade, muitos problemas, né? Mas embora todas as dificuldades, elas conseguiram e foram muito bem recebidas, tá? E não foram muito bem recebidas. Eu sei que fica muitas lacunas nessa nossa aula de hoje, mas não se preocupem, porque nós estamos nessa aula entrando nesta aula nós não estamos entrando em muitos detalhes. Por quê? Porque esses detalhes nós teremos a partir da nossa segunda aula, a partir da semana que vem. O que nós estamos fazendo hoje aqui é trazer um conhecimento básico para que vocês possam fazer a leitura dos 2 textos e já terem um entendimento mais afável dele, para que nós possamos trabalhar durante esse nosso trimestre, né? Mas vamos lá, então vamos pular direto para o matrimônio e para a maternidade e para a linhagem de Ruth. Ela foi trabalhar no campo de Boaz, sem saber que ele era um parente remidor, meus amados irmãos. E o que é isto? O que é ser um parente remidor? De acordo com a lei do levirato, que tem a ver com cunhado, ou seja, o irmão daquele que morreu, ele era responsável pela viúva. Inclusive para se casar com ela, se fosse o caso, ou acolher no caso de uma pessoa idosa, o que beneficiaria, além de Ruth, também a viúva Noemi, que deve e tem que ser cuidada. Assim, Boaz, meus amados, ao se casar com a nora de Noemi, beneficiou também Noemi. E tudo isto será detalhado durante este trimestre.
Não somente isto, né? Aqui nós precisamos esclarecer para vocês. Nós vemos também que desta união de Boaz com Ruth, nós vemos também que nasceu um filho de nome Obed, que gerou a Jessé. O filho de nome Obed que gerou a Jessé. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pegar aqui para poder ler para os irmãos. Então vamos lá, vejam bem. Nasceu Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi, sendo, portanto, Ruth bisavó de Davi. Davi que gerou Salomão, que gerou Asa, que gerou a Josafá, que gerou a Ezequias, que gerou a Manassés, que gerou a Amon, que gerou a Josias, que gerou a Jeconias, que gerou a Salatiel, que gerou a Zorobabel, que gerou a Abilde, que gerou a Azor, que gerou a Aquim, que gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Matã, e Matã a Jacó, e Jacó a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, meus amados, do qual nasceu Jesus. Então, nós vemos com isso que ela fez parte da genealogia de Jesus Cristo, sendo bisavó de Davi. Mas vamos lá, vamos prosseguir para que nós possamos ter um entendimento geral de todas as coisas, e aí nós precisamos falar um pouco aqui de Esther, né? Esther, cuja história será abordada a partir da 6ª lição. Hoje, conforme foi Ruth, é Esther também uma lição apenas introdutória. Nós vemos que ela foi uma mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus, e aqui eu quero acentuar o trabalho de Deus através dessas duas mulheres, meus amados, Ruth, que nós já apresentamos e que Deus usou para que dela viesse o ascendente de Messias, do Messias, na verdade, e Esther, que foi usada junto com Mardoqueu para proteger e preservar o povo judeu. Queridos, este trimestre vai te transportar ali do período dos juízes para o período da Pérsia, do exílio, pós-exílio, né? Ali na Pérsia. Então, ali, meus amados, na Pérsia, Suzã era uma das 3 capitais, e as outras elas eram Babilônia e Persépolis. Suzã era considerada a residência real de verão, a 400 quilômetros mais ou menos ali da Babilônia. Daniel também morou ali no período de Belzazar. Embora a maioria dos judeus estivessem na Babilônia, esta história se passa em Suzã. Mas vamos lá. Quem era Esther? Esther. Ela era órfã de um pai que lhe deu o nome de Radassa. Radassa significa uma planta, meus amados, que é uma planta muito brilhante. Uma planta muito brilhante. Depois também ela ficou conhecida como Esther, que é o nome do livro que nós estamos lendo. Esther significa estrela, ou seja, brilhante, brilho também, mas é estrela. Esta judia exilada, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu ou Mordecai, como nós já falamos. Mardoqueu, ele exercia na Pérsia uma função ali parecida com a de José do Egito, como nós já falamos também, e como o de Daniel ali na Babilônia. Ele era uma espécie de um governador. Nós veremos isso durante as aulas, como ele chegou a isto e como era toda esta situação. Mas o importante é que Esther e seu primo restauraram o povo judeu, ou seja, eles frustraram mais esta ação de Satanás contra o povo judeu. Aqui nós podemos até fazer um comparativo com Apocalipse 12, porque Satanás, sabedor, né, que o Messias viria dos judeus, ele tenta destruir o povo, ele tenta destruir esse povo de todas as maneiras, mas ela conseguiu lutar contra isso
ela e o seu primo, e conseguiu resistir a tudo isso e preservar o povo judeu, meus amados. No segundo tópico deste segundo assunto, que nós estamos falando sobre Esther agora, nós vemos que ela, Esther, ela foi de órfã a rainha, devido à rainha Vasti não prestigiar o rei Assuero, ou seja, o rei Xerxes, né, em um banquete. Ele a destituiu, sendo posteriormente ela substituída por Esther. O que ocultava, lembrando que ela ocultava a sua verdadeira identidade judia. Né? E nós veremos detalhes disso também nas próximas aulas. Embora o nome de Deus não apareça no livro de Esther, vejam bem, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas embora isto, nós sabemos que ele sempre está no controle de toda a história, porque 5 anos depois da escolha de Esther como rainha, quando Amã, um tipo de anticristo, vamos dizer assim, tentou matar Mardoqueu e destruir o povo de Israel, Esther intercedeu ali, dando livramento a Mardoqueu e ao povo de Israel, como nós veremos nas nossas próximas aulas. Eu estou reafirmando muito isso para que vocês não percam, se atenham a isso. São 2 lindas histórias, e que nós estaremos complementando e trazendo a totalidade dela nessas nossas 13 lições. Lembre-se que hoje nós estamos apresentando apenas essas 2 mulheres virtuosas para vocês, para que vocês tenham um conhecimento básico e um conhecimento contextual de tudo que acontece naqueles 2 livros, não é verdade? Nós vemos que a história de Esther, ela pode ser comparada, inclusive, meus irmãos, com a história da Cinderela, não é verdade? Porque uma camponesa órfã, que devido à sua beleza e personalidade é escolhida e se casa com um poderoso e rico rei persa, né? Basicamente a história da Cinderela ali. E com Ruth também foi dessa maneira. Mas as diferenças são tão curiosas quanto as semelhanças. Veja que Ruth é uma moabita e se casa com um israelita na terra de Israel, o que trouxe segurança e felicidade para ela e para a sua sogra. E ao longo prazo, a sua linhagem chega a Davi, que livra todo o povo de Israel da terrível situação dos juízes. Livrou todo o povo de Israel da situação que estava vivendo ali na época dos juízes. Enquanto Esther é uma judia, ela vem e se casa com um rei persa pagão. Ela se casa na Pérsia com um rei persa pagão, sendo ela uma judia. O que possibilitou, por sua influência, não apenas salvar a sua família, mas todo o povo judeu, livrando-os do extermínio. Agiram da mesma forma, mas os riscos foram bem maiores para Esther. Nós percebemos isso durante os nossos estudos. Diante disto, nós vemos que ambas são exemplos, mas o destaque aqui é a fidelidade de Deus que atua nos bastidores de tudo que acontece no mundo. Ele prepara tudo para um determinado fim. É desta maneira. Às vezes hoje nós não entendemos o que Deus está fazendo, mas num futuro próximo nós veremos claramente tudo o que ele fez, né? O que nós precisamos observar aqui é que o protagonismo feminino, ele é estabelecido por Deus, onde ele apresenta papéis diferentes para ambos, tanto para o homem como para a mulher. Nós vemos isso lá em Gênesis 1:26, Gênesis 2:7. O que nós precisamos entender aqui é que a prioridade em se fazer o Adão primeiro, em se fazer o homem primeiro, jamais, meus amados irmãos, deve ser confundido com superioridade. Homens e mulheres, eles devem ser protagonistas de suas próprias histórias, de seus próprios papéis. Efésios 5, de 22-33, traz uma exposição a respeito disso. Se puderem, leiam, né? E aqui nós aprendemos também que existem protagonismos positivos,
mas também há os negativos, como nós vemos no caso da rainha Vasti, que ela escolheu rebelar-se contra o marido. Eu não quero aqui entrar no mérito de movimentos de defesa das mulheres que a gente vê tentando interferir, inclusive na Bíblia, que dizem que que dizem que as encorajam, né, às vezes a resistir até ao que seria normal. Está trazendo confusão entre marido e mulher na sua relação matrimonial, na sua relação de amor. Né? Então nós não queremos aqui interferir, mesmo porque o caso da Rainha Vasti ali, o seu marido, o rei Xerxes, ele estava fazendo uma festa e estavam todos embriagados, ele queria que a sua mulher se mostrasse para todo o rei, ele queria apresentá-la, ele queria levá-la como um troféu e ela se recusou. Então nós até entendemos que seria uma condição certa, mas de qualquer forma ele a repudiou. Né? De qualquer forma ele a repudiou. Ok? Então, nós não podemos reprimir, tá? Então, meus amados, Xerxes, depois disso, ele escolheu ali a Esther, ela foi separada, foi feita uma espécie de um concurso, as mais belas, ela foi separada, ele de cara foi e já a escolheu como rainha. Pulando mais um pouco a história, nós vemos que Esther, depois, posteriormente, ou seja, 5 anos depois disto, mais ou menos, ela tomou conhecimento de uma lei que mandava matar todos os judeus, e assim a rainha Esther, ela tomou as medidas necessárias para evitar aquela tragédia. Aí ela já tinha uma relação mais próxima com o rei durante esses 5 anos, ele viu que ela era inteligente, virtuosa, ela era auxiliadora, então ela tinha uma boa relação com ele. E ela foi e tomou todas as medidas necessárias e evitou essa tragédia. O que nós aprendemos com essas duas mulheres, Ruth e Esther, é que a mulher ela deve ser virtuosa e ela se destaca em várias áreas e não somente pela sua beleza. Ela se destaca pelo seu temor a Deus, pela sua inteligência, pela sua humildade, pela sua obediência. Mas tudo isso nós veremos nas nossas aulas que estão aí por vir. Né? Nós vemos que com isto, com todo o contexto do que nós estamos falando, Ruth e Noemi, elas cumpriram bem o seu papel de acordo com a vontade de Deus. Isso está lá em Ruth 1:8. Vejam que Noemi deu bom testemunho de Ruth como boa esposa do seu filho e como serva de Deus. E o mesmo pode ser dito sobre Esther. Embora sua fé em Deus não seja mencionada em seu livro, como nós já falamos, o contexto da sua história deixa muito claro isto para cada um de nós, meus amados irmãos. Queridos, o rei escolheu sim Esther pela sua beleza, como eu falei para vocês, porque ele viu ela uma única vez e a escolheu. E eu entendo que até por intervenção divina isso ocorreu, mas o que a manteve como rainha foi o todo, porque não é apenas a beleza feminina que conta, e eu volto a afirmar, embora Deus tenha formado a mulher de uma maneira mais meticulosa, digamos assim, né? Enquanto o homem de Deus ele foi colocado em uma forma, né? Foi feito uma forma, foi feito uma forma, não colocado numa forma, ele foi formado ali e pronto. A mulher Deus já foi tratando de uma maneira diferente. Feminilidade, meus amados irmãos, que foi o que foi posto por Deus na mulher, ela vai muito além da beleza física. Ela tem a ver com inteligência, como nós já falamos, simplicidade, delicadeza, perspicácia, entre outros tantos atributos, né? E assim elas não impuseram nada, elas não brigaram, não criaram atrito, não, elas não forçaram nenhuma situação, mas como mulheres virtuosas que eram, né? Elas interferiram e abençoaram assim suas famílias e o povo de Deus com o resultado de quê? Do seu amor, da sua inteligência, das suas ações, que elas permitiram ser direcionadas por Deus. Portanto, meus irmãos, este trimestre promete muito a todos nós. Não percam estes estudos,
nós nos aprofundaremos muito e aprenderemos muito com esta história. Estas duas histórias, na verdade, que Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa na presença de Deus, com muita saúde, muita paz e muito amor. Deus abençoe.